ao jardim, também com orquídeas. Temos é que as procurar. E se é de orquídeas que vamos falar, nada melhor que um amigo nosso, jardinista, que é assim que ele se apresenta, Jaime Vieira. Olá, Jaime, como está, meu caro? É um prazer. Já não nos víamos há algum tempo. E ainda especialista em fitopatologia. Não é? Olá, Jaime. Tudo bem? Está? Tudo bem, Ora, tudo bem. cá estamos junto das suas apaixonadas orquídeas. Orquídeas. Que nós podemos ter tantas espécies de orquídeas que nem vale a pena estar a tentar os nossos telespectadores. O melhor é saber cuidar pelo menos de uma espécie de orquídeas. Sim. Uma, pelo menos. Uma, pelo menos. Bom, aquela que é mais comum em Portugal é a Phalaenopsis. Esta que nós temos aqui uma série delas. São aquelas Das que mais se vêem. Exatamente. Vamos falar deste lado. Vou aqui mostrar. A Phalaenopsis é uma orquídea epífita. Isto quer dizer o seguinte, que ela vive agarrada à casca das árvores no seu habitat natural. Sim. O que acontece... Por isso é que dizem que ela é parasita. Mas não é. Mas não é. Não é. Porque para ser parasita, ela precisava de sugar a seiva da árvore a que ela está agarrada. E não é isso que ela faz. Não é isso que ela faz. Ela serve-se apenas das raízes e da casca das árvores para se segurar. Nada mais. Apenas isso. Eu costumo dizer que quem compra uma bela vez uma orquídea, compra a segunda, compra a terceira, entretanto a primeira morre, depois compra a quarta, a segunda e a terceira deixam de dar flor em casa, começamos a pensar por que motivo é que ela não dá flor. Ainda há bocadinho uma senhora aqui dos estúdios me dizia o seguinte, tenho lá uma flor em minha casa, mas ela está a ficar aqui com problemas na haste. Porquê? Se isto é uma orquídea, que ela é epífita, que vive agarrada à casca das árvores, a chuva quando cai, como é que acontece? A chuva entra, passa pelas raízes e segue sempre viagem. Sim. Não é? E o que é que nós fazemos muitas das vezes em casa? Pomos o pratinho por baixo do vaso, porque é cómodo aqui para nós. Dá muito jeito. Dá muito jeito porque se rega menos, claro. Não é? Enquanto o prato tiver água, a dona de casa ou o dono da casa não precisa de ir lá novamente regar a planta. Mas essa água começa a apodrecer, começa a criar micróbios lá e vai apodrecer as raízes e vai dar problemas. Sendo orquídeas que não querem uma rega demasiada, porque não querem, porque no seu habitat natural elas não necessitam disso, portanto nós temos de ter muito cuidado em relação à rega que nós fazemos neste género de orquídeas, sobretudo na Phalaenopsis. Então ela não precisa de ser diária? A rega não precisa de ser diária. Mas nós temos de tomar atenção a outras coisas. Onde é que esta orquídea vive? Em florestas tropicais e subtropicais. E muitas vezes sem contacto com o sol. Sim, a maior parte das vezes não tem contacto com o sol. Mas com muita umidade. Sim. Nós eu vou já falar sobre isso. Primeira coisa. Assim quero falar, não consigo. Pronto, nós falamos então. Esta senhora diz-me tudo antes de mim. Mas reforça a ideia. Reforça a ideia. Nós estamos a dar os tópicos para desenvolver. Primeiro, a temperatura naquelas flores, vai lá, não desmaie. A temperatura ideal que estas orquídeas epífitas têm. Temperaturas que raramente vêm abaixo dos seus 12 graus. E andam pelos seus 24, 25, 28, 32 graus. Então não é mau estar na cozinha? Não. Eu até costumo dizer que é o local ideal. É onde estão as minhas e onde é que se dão. É o local ideal. Ora, aí está. Segundo, amplitude térmica. O que é que quer dizer amplitude térmica? É o ponto mais alto da temperatura e o ponto mais baixo. O aconselhável é que seja entre 12 a 14 graus. Isso é o aconselhável. Dificilmente nós, em nossa casa, conseguimos ter isso. Na cozinha, muitas das vezes, nós conseguimos ter realmente entre essa temperatura. Fica aquele ambiente dentro da cozinha. Outra questão é nós pegamos na orquídea e vamos pô-la à janela. Muitas das vezes uma janela voltada a sul ou voltada ao ocidente, que tem uma exposição solar de quase o dia inteiro. Exagerada para a orquídea. Se ela no seu habitat natural, como é que ela recebe a luz solar? Filtrada através da copa das árvores. Sim. Como é que ela recebe a rega? Filtrada através da copa das árvores, que passa pelas raízes e segue sempre. Tem uma temperatura, conforme eu disse há bocadinho, ideal, entre os 12 e os seus 28, 32 graus. Uma amplitude térmica que não deve... reduzida. Que deve ser entre 12 a 14 graus. Não é muito reduzida, que 12 a 14 graus até é uma amplitude térmica ainda razoável. Ainda razoável. Portanto, se nós não dermos essas condições, nós depois começamos a pensar, porquê é que ela não voltou a florir?
que ela não voltou a dar flor? Porque muitas das Nós estamos a vezes... respeitar essas regras. Nós estamos É a respeitar simples. as regras. É simples. Bom, há milhões de espécies, não é? Há milhões de espécies. Olha, e já agora eu queria deixar ficar aqui uma ideia no ar, uma coisa que a maior parte das pessoas não conhecem. Então vá, vamos lá deixar. Já está. Diga lá. Caiu. Diga, meu amigo. Mas, como eu estava a dizer, vocês sabiam que há orquídeas que só florescem quando lhes passa o fogo por cima? Quando conseguem atingir temperaturas superiores a 1000 graus? Não. Não Eu fazia a menor ideia. Há micro-orquídeas, sobretudo as rupícolas, aquelas que vivem agarradas às rochas, que só voltam a florescer. São orquídeas que muitas das vezes desaparecem na altura no final do verão, princípios do outono. O caso, por exemplo, das bletilas, que perdem por completo as folhas, desaparece tudo, ficam apenas os bulbos debaixo da terra. Mas essas micro-orquídeas, sobretudo que são rupícolas, só quando no ano seguinte elas brotam novamente folhas, mas não dão flor. Só quando realmente passa pela serra o fogo é que elas voltarão novamente a florescer. Há orquídeas dispendiosas. Há orquídeas que são muito caras, não há? Eu não consegui neste momento porque não havia no Horto. Eu quero, aliás, agradecer aos viveiros Sol Poente porque disponibilizaram estas flores para virem para cá. Sim. E não havia lá a Vanda, que é uma daquelas, que é aquelas que nós dependuramos e que vocês veem as raízes ao dependuro. Sim. Portanto, é uma orquídea aérea. Aérea, que dá realmente a flor. Apenas por isso precisamos de fazer o quê? Umidade relativa, portanto nós pulverizarmos. E como é que ela se alimenta? Ela alimenta-se através de um substrato que nós lhe vamos dar e são substratos foliares, quer isto dizer que entra através da folha. Nós com o pulverizador apontamos para as folhas e ela vai, portanto, ser alimentada através desse adubo foliar. Meu querido amigo, e 100 euros quanto é que pode valer? Não, essas orquídeas, as vendas do Mosel dão à volta dos seus 80, 100 euros aproximadamente. Isso é muito dinheiro. No entanto, olha, devo dizer que diga. há 2 anos, numa exposição de orquídeas que houve no antigo Conservatório de Música, ali pegado à maternidade, estava lá um expositor com uma orquídea. O pé direito da sala era 2,60 m e a orquídea, a haste floral, batia no teto e tinha as raízes a tocar no solo. E eu perguntei-lhe, quanto é que isto vale? Ele disse, não tem valor. Mas se aparecer aqui alguém que perca a cabeça e que me ofereça uma quantia razoável, e razoável seria realmente de umas centenas, nessa altura eu vendo. Orquídeas preferidas, as suas, diga-me lá. Olha, a orquídea que eu mais gosto é precisamente a Vanda, que não está aqui presente. Sim. Agora, aquela que é mais fácil de cultivar é esta que dissemos. Sim. É esta que está. A Phalaenopsis. É realmente a Phalaenopsis que nós temos, tanto a Phalaenopsis minúscula como aquela realmente que é vulgar. Sim. São realmente aquelas diz que esta é a minúscula, não é? Sim. Ela é mais pequena. É mais pequena. E há diversas origens, diversos pontos do planeta? Sendo originárias as orquídeas epífitas de florestas tropicais e subtropicais, não só na América do Sul, onde exageradamente há orquídeas, eu repito, exageradamente há orquídeas, como também nós encontramos as orquídeas na Ásia, também encontramos. Infelizmente, durante muito tempo, a recolha de orquídeas foi permitida na América do Sul, de modo que as pessoas chegavam lá e o que é que faziam? Clandestinamente traziam orquídeas para cá. E em vez de trazerem 10 ou 20, traziam, por exemplo, 2.000, porque sabiam que vindo num barco para chegar cá, que iam demorar, por exemplo, 15 dias ou 3 semanas, que algumas delas iriam morrer. Portanto, trazendo 2.000, acabámos, portanto, por dar cabo de todas estas espécies na flora da América do Sul. Foi realmente uma pena. Prejudicou então o local autóctone. Nós vemos aqui algumas de várias cores e elas também são muito diversificadas nas suas cores, não é? Porque são fáceis de encontrar. Diversificadas são. E nós encontramos, por exemplo, aqui na Oncídio, esta aqui está, nós temos amarelas, temos estas, temos umas ainda que são mais acastanhadas, tem, portanto, um tom de castanho mais forte ainda do que esta. Uma orquídea muito curiosa, que é esta de Endóbrium, que nós temos aqui. E que não podemos mostrar as coisas muito depressa, senão depois os nossos companheiros não conseguem mostrar tudo. É desta que está a falar agora? Estou a falar desta, da de Endóbrium. Que é a prima desta que eu estou a mostrar também. É a irmã. É a irmã. Essa tem a impressão que é a irmã mais velha. Esta é mais velha. É mais velha. É um bocado mais atarrecada, mas é mais velha.
de qualquer forma, a Dendrobium é realmente uma das orquídeas que eu aconselho também às pessoas que querem começar pelas orquídeas a cultivarem esta orquídea. E começam porquê? Porque esta orquídea chega a uma certa altura em que começa a dar ramos transversais. Sim. Esta orquídea é uma orquídea... Vou lá mostrar ali para casa os ramos transversais. Pode continuar a conversar, meu Podes amigo. ver a outra, a irmã mais velha tem um ramo transversal ainda maior. Tem maior ainda. Pois tem, ainda tem já lá maior. vou. Ainda Portanto, tem maior. ramo transversal. Exato. Ramo transversal. O que acontece é que quando esta haste começa a ficar mais fina... A do meio, não é? A do meio começa a ficar mais fina, chega a uma certa altura. Após a floração, nós podemos cortar isto em cortes sempre na diagonal, apanhando de que forma? Qual é a câmara? É esta? É esta aqui Isso que vai- está a mostrar. Portanto, nós cortando por aqui, ligeiramente abaixo do nó, e depois deixando ficar aqui acima deste nó, cortamos novamente na transversal cerca de 1 centímetro. Vamos meter estes bocados todos que nós aqui tiramos, Sim. vamos meter em terra vulgar. Sempre em terra vulgar e nunca em terra vitaminada. Nunca. Para enraizar. E posso-vos garantir que 50% dos troncos que nós metemos que enraizam. Portanto, para aquelas pessoas que querem começar, é muito fácil começar pela Dendrobium, porque comprando uma orquídea são capazes, passar 3 anos ou 4, de ter já meia dúzia de orquídeas em casa. É uma Aquilo que acabou reprodução fácil. de explicar vai de encontro a uma questão de uma telespectadora no Facebook que perguntava se podem podar as orquídeas. Não é bem uma poda. Não é bem poda. Não é bem Não é. uma poda. Como Não é bem uma conhecemos, poda. E já agora também, em relação à Phalaenopsis, também digo o seguinte, nós podemos optar, quando a Phalaenopsis perde a floração, nós podemos optar por 3 situações. Uma, pura e simplesmente, nós chegamos aqui e cortamos-lhe a haste floral. Ela vai começar a secar aqui nas pontas. Mas se nós Mas deixarmos... é só fazer um corte, não é cortá-la toda, não é? Não, Chegar cortá-la aqui- mesmo. É cortá-la toda? Cortá-la mesmo Na toda. totalidade, sim. Podemos cortar, pura e simplesmente. E quando nós cortamos, quando nós cortamos o haste floral, é aquilo que ainda há bocadinho a Teresa Chambel dizia aqui. Sim. Nós estamos a ativar uma nova floração. Certamente que já ouviram que quando uma roseira, a rosa começa a ficar fanada, nós vamos lá e cortamos a rosa. Sim. Cortamos a rosa. Para quê? Para ativar a floração. Porque, como vocês sabem, todos nós, espécie animal ou vegetal, nós vivemos em função de uma coisa, da continuidade da espécie. Pois Nós dava jeito. Nós tentamos sempre, portanto, continuar com a nossa espécie. A flor é a mesma coisa. Ela sabe, a planta é a mesma coisa. Ela sabe que florindo, que mais tarde que vai ter fruto, que vai ter sementes. Essas sementes vão para a terra e vão dar continuidade àquela planta que ali está. Sim, senhor. Se por acaso as flores que estão a ver o programa em casa e as pessoas que cuidam das mesmas quiserem saber mais sobre a sua sobrevivência, como é que o podem contactar? Já agora só queria dizer uma É que já coisa. estamos mesmo no fim, meu amigo. Só estamos Não, desgraçados. só quer dizer, é que falam muito bem as flores que me estão a ver, estão mesmo capazes de me estar a ver. Porque nós já falamos, eu não tenho já dúvidas falamos sobre isso, disso já uma bela falámos vez. disso. Não aponta o dedo, que cuidado. Não me que apontou primeiro. Mas eu É vou que ele já dizer, me fala para as flores. é que nós já uma vez falamos a esse respeito dos pois sentimentos é. das Sim. plantas. Dos Pois é. sentimentos das Meu caro, plantas. há alguma forma de eu contactar? Sim, Diga lá, há então. há uma forma de me contactar. Diga lá. Através daqui. Daqui cá. Jaime.forme@gmail.com ou canteiro-da-sabedoria.com. Pode ficar aqui no nosso Olha o bem, rodapé. Vou ficar E aqui quero no- pedir mais um minuto. E mais ainda, Que é para o seguinte. já faltavam os seus cartazes. É para o seguinte. Não. Está a Estou à ser... espera. Vá. Diga, Jaime, Fica diga. de frente, senão Não, mas diga, Já diga, fugi. diga. Está a ser formada uma associação que se chama DAPOLNOR, que é uma associação, portanto, de defesa do ambiente e do património do litoral norte, que está a ser formado aqui nesta região do Grande Porto, na região do Grande Porto, que vamos ter a nossa sede em São Mamede de Coronado, na Trofa, porque o Presidente da Junta da Freguesia de São Mamede de Coronado dispôs-nos já instalações. O que é que nós Meu pretendemos? querido amigo, todas as informações vai Vá ao poder site. divulgá-las através deste site. E também tem aqui o endereço de e-mail, que é o dapolnor@gmail.com. É isso tudo. Peço imensa desculpa, não posso Já, não mas posso foi um continuar. prazer. Foi um prazer. Obrigada. Meu caro amigo, ótimo revelo. Muito obrigada. Até à próxima. 17 horas e 9 minutos.